Sabe, existem momentos na história que são um verdadeiro ponto de virada, né? A gente vai analisar um desses agora. Uma nação inteira prestes a nascer. Mas antes da liberdade, vem uma lei. E não era uma lei qualquer, não. Era uma que iria definir a própria alma de um povo. Vamos mergulhar nesse momento crucial. Olha só essa frase. Naquele mesmo dia. O texto já começa no clímax. Mas que dia foi esse exatamente? O que aconteceu de tão importante? E mais ainda, o que tornou esse dia possível? A resposta está num conjunto de regras que foram estabelecidas bem naquelas horas de tensão, um pouco antes da liberdade. Vamos tentar imaginar a cena. Pensa só, as últimas horas no Egito. A atmosfera devia ser elétrica, a tensão no ar. Um povo escravizado por séculos está ali, na beirinha da libertação. O ato que marcaria essa transição seria uma refeição sagrada, a Páscoa. Só que é justamente aí que surge uma questão fundamental. É que antes de poderem partir, eles precisavam definir quem eram, quem faz parte do nós. Veja bem, a liberdade não era só um ato de deixar um lugar para trás, mas de formar uma identidade. E essa identidade seria forjada justamente ali, nas regras do seu primeiro e mais importante ritual como um povo livre. Ok, vamos a fundo nisso. Se uma nação está sendo definida não por fronteiras, mas por um ato de fé e de comunidade, as regras de participação se tornam a coisa mais importante de todas, certo? A grande pergunta era: quem tem o direito de se sentar à mesa neste momento fundador? E essa é a pergunta central que o texto de Êxodo se propõe a responder. E olha, a resposta não é nada óbvia. Na verdade, ela revela um princípio que, para aquela época, era surpreendentemente inclusivo. Para a gente entender a lei, primeiro a gente precisa entender para quem ela se aplicava. O estrangeiro aqui não era um inimigo ou um invasor, era alguém que vivia junto com eles, um residente de outra origem. A questão era, essa pessoa poderia se tornar parte de verdade da nova comunidade? O que é realmente interessante aqui é que o texto mostra um caminho claro, um passo a passo. Não era uma porta fechada, sabe? Havia um processo. Começava com o desejo da pessoa, depois exigia um ato de compromisso, que era físico e simbólico, e o resultado era a inclusão total. Era uma porta aberta, não um muro. E aqui está o resultado final desse processo. Presta atenção na força dessa frase. Será como o natural da terra. Isso é muito poderoso. Não é ser um cidadão de segunda classe, um membro associado, não. É igualdade total. A pessoa se torna, perante a lei e o ritual, igualzinha a alguém que nasceu na comunidade. Então, o ponto crucial é que essa regra sobre um ritual específico acaba estabelecendo um princípio legal muito mais amplo, um princípio que se tornaria uma das ideias mais radicais e duradouras a emergir desses textos. O conceito é brilhante e simples. Uma única lei, a mesma régua para medir tanto o nativo quanto o estrangeiro que vive entre eles. Isso elimina de cara a possibilidade de ter um sistema legal para nós e outro diferente para eles. Essa declaração é revolucionária. Pensa bem, no mundo onde a identidade era definida estritamente pela linhagem e pelo local de nascimento, aqui surge uma ideia nova. A identidade pode ser definida por um compromisso compartilhado com a mesma lei. Simples, direto e, uau, profundamente transformador. Bem, agora vamos ver como essa ideia não ficou só no papel. A aceitação dessa lei de inclusão se torna a condição final, o gatilho que finalmente põe em movimento a tão esperada libertação. E então, a lei da igualdade é apresentada a um povo que mal tinha começado a existir. Qual foi a reação? Hesitação, debate? Que nada. A resposta foi imediata e foi unânime. O texto é bem enfático. E todos os filhos de Israel o fizeram. Ou seja, eles não apenas ouviram a lei, eles a colocaram em prática. Esse ato de obediência coletiva, de aceitar um princípio de inclusão e igualdade, foi o passo final. Aqui dá para visualizar a cadeia de eventos de causa e efeito de forma muito clara. Primeiro, a introdução de uma lei de igualdade radical. Segundo, a aceitação e a prática dessa lei por todo o povo. E o resultado direto e imediato, a liberdade. E aqui a gente fecha o círculo, voltamos àquela frase intrigante lá do início, naquele mesmo dia. Que dia? O dia em que eles aceitaram e praticaram uma lei que dizia que o estrangeiro entre eles deveria ser tratado como um igual. A liberdade dele estava condicionada à sua vontade de oferecer um caminho de inclusão para os outros. Então, resumindo a história toda, o que a gente tira daqui? Que no momento da sua fundação, essa comunidade abriu seu ritual mais sagrado,
que estabeleceu um padrão de lei única para todos. E, o mais importante, que a sua própria libertação estava totalmente ligada à sua capacidade de criar uma sociedade justa e inclusiva desde o primeiro dia. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Uma questão tão relevante hoje quanto era naquela noite no Egito. O que realmente constitui uma nação? É a terra sob os pés ou são os ideais e as leis que todos concordam em defender, não importa de onde vieram? Fica aí a reflexão.